Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é 10 de outubro, quarta-feira, e está começando mais uma mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. No programa de hoje vamos falar sobre como a cidade está se preparando para celebrar uma importante data do nosso calendário, o dia 12 de outubro. Eu apresento agora os nossos debatedores de hojem. Seja bem-vindo, Wilson Cirilo. Bom dia, Luciane. Bom dia, convidados. Bom dia, telespectadores da TV Juiz de Fora. Os temas abordados hoje serão temas bastante interessantes. Vamos falar sobre a questão de Nossa Senhora Aparecida e a questão do comércio junto ao Dia da Criança. Temas interessantíssimos. Obrigado pelo convite. A nossa outra debatedora, Jane Aragão. Bom dia, Luciane. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Dom Gil. Bom dia, Emerson. Bom dia, Cirilo. Bom dia, telespectadores. A gente convida você para ficar até às 12 horas conosco. A gente gostaria, Luciana, de passar mais uma informação aí para o pessoal no Colégio Pio XII. Nós estamos aguardando você lá nessa semana maravilhosa, esses dias maravilhosos que estão ocorrendo no Colégio Pio XII com a nossa Feira do Técnico, a Semana do Técnico. Não dá semana porque tem feriado, então não é uma semana total. Mas venha participar, dá uma olhada. Ontem nós tivemos lá no curso de Segurança do Trabalho, como se apaga um incêndio, como se apaga o fogo de um bujão de gás. É fácil, mas na hora do desespero a pessoa não presta atenção como fazer, Então, aprendeu-se isso também. Outro dia nós tivemos teste de glicemia, aferição de pressão arterial. Então, dá uma passadinha lá, ver como é que faz um check-up, e ver como você está. E depois, por que não, passar lá na Secretaria do Pio XII, já fazer a inscrição para um bolsão, para você concorrer a uma bolsa de estudo. Aliás, várias bolsas, vai depender dos alunos, até 100% de mensalidade, de desconto na mensalidade. Então, vem estudar conosco. O colégio está aí há 50 anos e nós estamos muito felizes porque a gente está vencendo etapa por etapas, e o Colégio Pio XII continua aí nesses 50 anos, comemorando e realmente brindando a comunidade de Juiz de Fora com essa educação de primeiro mundo, praticamente. Queria agradecer os professores, que estão colaborando para que essa semana do técnico tenha esse sucesso que está tendo. Então, a gente fica muito feliz com isso, e o meu muito obrigado do fundo do coração. Não falando a diretoria, os alunos, os meus filhos que estão lá e que fizeram toda essa programação, que estão participando também. Então, a gente tem que só agradecer, só gratidão. E levantou de manhã, começa a agradecer desde o travesseiro até o ar que respira, e agradecer a tudo e a todos. E a todos que atendem os nossos convites para estarem aqui com a gente, passar informação de primeira mão para a comunidade de Juiz de Fora, que é o nosso foco, levar informação precisa, concisa à comunidade de Juiz de Fora. Muito obrigado, Luciano. Valeu o recado. Obrigada. Apresento agora nossos convidados, o arcebispo metropolitano Dom Gil Antônio Moreira. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria estar aqui outra vez na mesa de debate. A gente vem sempre, com muita satisfação que vem aqui para nós conversarmos hoje sobre o dia 12 de outubro. E eu apresento também o presidente do Sindicomércio, Emerson Belotti. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos da mesa. No dia 12 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida. A data comemorativa foi determinada em 1954 pelo Papa, mas só a partir de 1980 que foi decretado feriado nacional em consagração à padroeira do Brasil. Para as celebrações deste ano, o tema proposto pelo Santuário Nacional de Aparecida é Em Jesus com Maria restauramos a vida. Dom Gil, o tema deste ano, o senhor poderia falar um pouco para a gente sobre esse tema e como os temas são escolhidos? O tema desse ano está relacionado a uma comemoração dos 40 anos que a imagem de Aparecida foi agredida e foi quebrada em pedacinhos. Uma pessoa entrou no santuário e quebrou aquela imagem e ela ficou, de fato, esfacelada. E foi um grande choque para a alma dos católicos no Brasil ver a padroeira, a imagem da padroeira do Brasil naquele estado.
mas uma artista conseguiu recuperar a imagem toda, e ela está hoje, então, recuperada com os mesmos aspectos da imagem original. Então, isso é um momento interessante, né, para a gente comemorar esse aniversário. E o santuário quis, então, aproveitar este fato de maneira muito positiva. Assim como a imagem foi reconstruída, o nosso Brasil está precisando ser reconstruído em muitos aspectos, né? Então, nós precisamos, como povo, fazer uma análise da nossa convivência, do nosso Brasil, dessa comunidade brasileira. Que pontos precisamos, então, recuperar essa nossa imagem? E o tema da vida. A vida está sempre muito diante de nós, né? A proteção da vida. Deus é que é o vivente, e nós somos viventes porque Ele nos criou, não é? Nos deu vida. Então, o tema desse ano está relacionado com a vida e com a reconstituição contínua da nossa vida. Dom Gil, a gente, muitas pessoas, às vezes, né, assumem, passam, né, a frequentar a Igreja Católica, ou menos foram criados na Igreja Católica, e às vezes se afastam e tudo mais. Mas eu gostaria, assim, eu gosto muito de história, então eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que foi que surgiu a Nossa Senhora Aparecida. Bom, primeiro precisa saber que Nossa Senhora Aparecida é um título que se dá à Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma só, é a mãe de Jesus, né? A mãe imagem, de Cristo. no caso, seria, né? A imagem é a mãe de Jesus, nós a amamos tanto que chamamos com tantos nomes, né, carinhosos. E o fato, Aparecida, por quê? Porque em outubro de 1717, né, a comunidade de Guaratinguetá, a cidade de Guaratinguetá, iria receber o conde de Assumar, uma grande autoridade do tempo da colônia portuguesa, né, que viria visitar a região das Minas, a região de Ouro Preto, aliás, passando por aqui, porque também era o caminho novo, Isso. passando por Juiz de Fora. Caminho real. Né? Caminho real, justamente. E lá em Guaratinguetá prepararam um grande banquete, e eles queriam oferecer peixes do Rio Paraíba do Sul para aquela autoridade. Mas aquela noite não estava para peixe. Então, o rio não estava para peixe. E os pescadores que foram encarregados lá pela autoridade local lançavam as redes, lançavam e não conseguiam nada. De repente, sentiram um peso extraordinário e pensaram que eram peixes. E puxaram, era uma pequena imagem sem a cabeça. Colocaram aquela imagem quebrada lá na canoa, lançaram outra vez e, por surpresa deles, veio a cabecinha, na segunda lançada de redes. Eles já ficaram um pouco assim, surpresos com aquele fato. Colocaram a cabecinha e viram que era de fato a cabecinha da imagem. E logo depois conta a história que a pesca se tornou abundante, né? Pescaram peixes muito mais do que pensavam, né? Descobriram certamente um cardume e ali acertaram e puderam fazer a grande festa para o Conde de Assumar. E aquela imagem, portanto, depois desse fato extraordinário que aqueles 3 pescadores viram, participaram, ela foi colocada na casa de um deles. E ali o povo começou a visitar a casa para rezar, para promover orações, rezar o terço, e muitas coisas foram acontecendo, milagres de Deus por intercessão de Nossa Senhora diante daquele símbolo tão singelo, tão pequenino, tão pobre, mas que falava tanto ao coração daquelas pessoas, para mostrar que nos momentos mais difíceis da vida, ninguém precisa perder a esperança. Deus está no céu. Se a gente tem confiança em Deus, Deus manda os seus sinais e os seus símbolos. Esse é o primeiro fato da história, né? Daí que nasceu toda a história de Nossa Senhora Aparecida. E o Aparecida seria porque Aparecida porque justamente, apareceu na nossa rede uma imagem, apareceu na nossa rede essa cabecinha. Então ela foi Aparecida. Aparecida, então, né? Eles deram esse título a Nossa Senhora Aparecida. E essa devoção foi crescendo em São Paulo e espalhando-se pelo Brasil. Depois veio o tempo do Império, a princesa Isabel, ela que deu aquele manto e deu a coroa à Nossa Senhora Aparecida, por um milagre também que ela pediu, porque não tinha filhos, né? Ela passou 11 anos sem filhos, mas queria ter um filho, porque se continuasse a monarquia no Brasil, precisaria ter um herdeiro para o trono. E ela pediu a Nossa Senhora e depois disso ela teve 3 filhos, né? Então,
São muitos dados da história. Depois vem a questão, por exemplo, de como ela se tornou padroeira do Brasil. Ela foi pedido, no princípio do século XIX, foi pedido ao Papa Pio X, primeiro Leão XIII, depois Pio X, que ficou como padroeira. Em 1930, Pio XI decretou padroeira geral do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Então, são vários outros dados que eu estou resumindo muito aqui, porque se for contar a história toda, nós temos vamos ficar o programa todo. Tempo. Mas é essa história aí que consta na história, esse fato, né? Muitas vezes a pessoa não sabe e tem a fé, consegue milagres, consegue graças, né? Que a gente vê lá na Basílica, muitas, né? Inclusive, quando a gente vai para Ibiúna, para São Paulo, a gente passa lá, faz uma visita lá, porque realmente pessoas que começam a andar, pessoas que enxergam, isso aí é fato verídico, porque está lá constatado, né? Então, a gente vê isso aí. E a gente percebe que a cada ano, quer queira, quer não, está acontecendo ainda milagres. Certo? Sem dúvida, milagres existem, quem faz milagre é Deus, nenhum santo, nem Nossa Senhora faz milagres, quem faz milagre é Deus, mas os santos, né, Nossa Senhora sobretudo, são nossos intercessores, na mediação de Cristo, elas são intercessores diante de Deus. Então, através de Nossa Senhora, a gente obtém muitos milagres, porque Nossa Senhora é mãe, toda mãe quer o bem para o filho. Então, se o filho pede com confiança, recebe. Né? E com fé, né, Dom Gil? Com fé, com confiança, fé, né? E aquilo que é impossível, parece impossível, se torna possível. Isso está escrito na Sagrada Escritura, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora, o anjo Gabriel diz: para Deus nada é impossível. Então, essa confiança é que nos faz obter milagres. Então, diante de Nossa Senhora, a gente pede muitos milagres. Eu já recebi também milagres a pedido de Nossa Senhora, né? E ali, se você vai ao santuário, vê uma série de sinais de milagres. A sala de milagres é imenso, né? Agora, claro que para obter um milagre, a primeira condição é essa, ter fé. Quem não tem fé não vai receber milagre nenhum. Mas, tendo fé, a pessoa recebe coisas muito extraordinárias, né? Então, é muito bonita a devoção à Nossa Senhora ali no Santuário de Aparecida. Isso aí. Vou chamar o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e voltamos já. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Cirilo, você gostaria de fazer uma pergunta para o Dom Gil? Eu gostaria sim. Dom Gil, a gente percebe hoje uma preocupação demasiadamente grande das pessoas em ter e ser, né? A pessoa gosta assim, existe um materialismo explícito. As pessoas querem ter as coisas, querem ser reconhecidas por uma ostentação. Eu gostaria de perguntar para o senhor assim, como é que o senhor vê a parte espiritual do brasileiro e principalmente o conjunto de valores que até então era nos passado por nossos pais, por nossos avós? Como é que a família atual está sendo vista pela igreja? E outra coisa que eu poderia falar depois também é qual seria a programação e as atividades previstas para amanhã, para o dia 12 aqui em Juiz de Fora, para os católicos. A primeira pergunta é muito interessante, né? Nós, naturalmente, qualquer pessoa humana tem um senso de espiritualidade no coração. Nós nascemos, por qualquer cultura que seja, você tem algum senso de espiritualidade. Não se pode pensar no homem como matéria pura e simples, né? Nós não somos matéria, nós somos matéria. Matéria acaba, né? Nós temos a matéria, uma parte material que é o nosso corpo, e temos uma parte imaterial que é a nossa inteligência, a nossa razão, né, e tal, as emoções, e temos uma parte espiritual que é aquilo que nos leva a crer que Deus existe e a gente então se relaciona com Deus. Então, se a gente desequilibra isso, quem sai perdendo é a pessoa humana. Se eu olho apenas a parte material, penso que solucionar todos os problemas sociais materiais está resolvida a vida da pessoa, nós estamos perdidos, né? Nós precisamos da parte material. Foi Deus que nos criou com o corpo, nosso corpo vai ressuscitar. Esse corpo aqui vai ressuscitar um dia, vai ser revestido de luz. Então Deus criou um corpo. Depois, nós vamos ter a parte intelectual, razão, nós temos que trabalhar, através dela que vem a ciência, que vem a sabedoria. E a parte espiritual. Se nós deixamos alguma dessas partes, repito, a gente destrói a pessoa humana. Então, o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira?
Primeiro, a gente tem que dizer que o povo brasileiro em si é um povo religioso por natureza. Sim. Seja qualquer religião, mas o pessoal tem uma série de religião. Sim. O grande volume que vai à Aparecida durante o ano todo, sobretudo nessa época de Nossa Senhora, nos dá a certeza de que nós somos um povo religioso. Um povo que ama a fé, que ama Deus, né? E então a gente tem essa preocupação. O que a igreja hoje, a grande preocupação, é justamente do materialismo, né? Que a pessoa às vezes pensa só na matéria e esquece da parte espiritual. É aquilo que você disse, Wilson. É o ter e o ser, né? Nós não valemos pelo que temos, valemos pelo que somos. Nós podemos ter muita coisa e não ser ninguém. E podemos não ter nada e ser uma pessoa de grande importância para os outros. Então, eu acho que o nosso grande trabalho hoje, que a igreja insiste, é a gente trabalhar, né, esforçar-se, melhor dizendo, para que as pessoas tenham esse equilíbrio, esse crescimento físico, moral, intelectual e espiritual, para que a gente não seja destruído por um dos lados. Sobre a programação aqui em Juiz de Fora, nós vamos ter, no dia 12, festa praticamente em todas as paróquias. Agora, há um momento importante que é a chamada motociata. As motocicletas de Juiz de Fora fazem uma grande procissão, os motociclistas, né, fazem uma grande procissão em homenagem a Nossa Senhora e chegam na catedral às 11 horas. Às 11 horas nós temos a bênção, portanto, das motocicletas, dos capacetes, das chaves, sobretudo daqueles que usam este meio de transporte e levam a imagem de Nossa Senhora. Entram na catedral com a imagem numa motocicleta. Ela entra na motocicleta, com o barulho da motocicleta. Ela é colocada lá no altar, ao lado da missa. E ali eu presido, todo ano tem sido o arcebispo que preside essa missa com a catedral super lotada de pessoas, ou pessoas que usam motocicletas, ou familiares, devotos em geral. Essa é a grande programação da catedral, às 11h30 da manhã. E à tarde, nós temos uma paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, que tem missas de 5 horas da manhã até, 8 horas da noite, e eu celebro a missa das 7 horas da noite, que é uma missa que depois da procissão. Então, essas são as duas programações que eu posso dizer aqui, que são arquidiocesanas. Agora, a programação paroquial, no bairro Linhares, a padroeira Nossa Senhora Aparecida, em todas as paróquias, posso dizer, tem a celebração de Nossa Senhora Aparecida com a frequência muito grande dos nossos fiéis. Então, Gil, a gente nota que, inclusive, o povo brasileiro, você acabou de falar, e que o povo brasileiro é um povo cristão, né? Sim, naturalmente cristão. Isso, E a gente percebe também que o povo de Juiz de Fora, ele é muito católico, ele é muito cristão, ele frequenta mesmo. Só tem, assim, por exemplo, além dessa convenção da motociata aí, né, dessa congregação da motociata. O senhor tem informação de outras congregações também que se aglomeram assim, tipo a Zona de Casa, ou alguém assim que faz alguma coisa assim com relação a isso? Aí o senhor tem alguma eu não me recordo assim de outro grupo assim organizado, no dia de Nossa Senhora Aparecida, em outros momentos do ano. Porque realmente essa da motocicleta é linda, São né? Cristóvão. Mas eu digo assim... São Cristóvão, entendo, dos carros, São Cristóvão. Tem Santa Rita de Cássia com as rosas, né? Isso. No paróquia de Santa Rita esse ano, acho que foram 30 mil rosas que foram, né, distribuídas e abençoadas, que é uma devoção da rosa de Santa Rita. Então, são símbolos que o povo guarda na alma, né? Esses símbolos, eles são meios, né, que nos levam a... De levar a Deus, né? Levar a Deus, o caminho, né? Imagina, uma rosa, o que é uma rosa? A rosa, ela é um símbolo de amor. Sim. Símbolo de amor. Então, quem que nos dá o amor? Quem que é o amor? É Deus. Isso. Então, por aquele símbolozinho, eu chego lá a Deus, né? No caso, é o caminho para a caminhada até Deus, Exato, né? Com certeza, né? Agora, a Nossa Aparecida tem muitas iniciativas aí, sabe? As mães. Agora nós temos um grande movimento chamado Mães que Rezam pelos Filhos. Muito interessante. Muitos filhos estão aí em perdidos, situação, né? E as mães, o coraçãozinho delas vai ficando pequeno. Às vezes não tem como resolver uma situação. Não.
pedir a Nossa Senhora que interceda junto de Deus pelos filhos, é uma obra maravilhosa. E isso tem crescido muito em Juiz de Fora. A senhora diz que o pessoal de Juiz de Fora é religioso, é mesmo, o povo é muito frequente a igreja, muito participativo. A gente vê as paróquias crescendo. Eu estou aqui em Juiz de Fora praticamente há 10 anos. Já criei várias paróquias e temos que agora redividir paróquias porque elas são imensas, não cabem mais, a população não cabe mais dentro da igreja. Por exemplo, a paróquia de Francisco Bernardino, onde está lá o Padre Gil, é uma paróquia imensa. Nós vamos ter que dividir porque não está cabendo o povo. Então o povo naturalmente é atraído pelas coisas de Deus. E nós estamos tendo sacerdote para poder desempenhar o papel de evangelizador nessas igrejas ou não? Como é que nós estamos? Não podemos nos queixar em relação a outras regiões do Brasil e do mundo. Aqui nós temos tido bastante jovens que estão se apresentando e eu já fiz eu já estou aqui há 10 anos, eu fiz 24 ordenações, quer dizer, mais do que 2 por ano. E eu também não acompanhei sepultamento de 24 padres, morreram acho que 12 até agora. Então quer dizer, nós estamos... 50%. Nós estamos fazendo o dobro daquilo que Nosso Senhor está levando. Morrer é natural, Nosso Senhor está levando, mas está nos mandando também padres. Agora, se eu tivesse mais uns 20 ou 30, o trabalho seria muito mais leve, muito melhor, né? Dividir como é que é para carregar a cruz, né? Algum sirineu, né, para ajudar a carregar a cruz seria bom, né? A gente faz esse apelo às comunidades, a gente tem que rezar pelas vocações. Graças a Deus temos muitos seminaristas muito bons no nosso seminário, temos 34 seminaristas. E os seminários também são muito bons, filosofia e teologia, são muito bem preparados, né? Graças a Deus. A pessoa vai para lá, ele aprende tudo, né? Inclusive educação, ética, moral, tudo isso eles aprendem também, né? Além da religiosidade, né? Exatamente. Quer dizer, a igreja, ela faz questão de dar uma formação muito boa para os seus padres. Nós gastamos cerca de 7 a 8 anos para formar um padre. A gente não manda uma pessoa de 2, 3 meses pegar na Bíblia e falando, claro. Mas, então, tem uma formação de filosofia e teologia, e a principal é a espiritualidade, né, desses 8 anos, né? Ficam se formando para isso. E nisso também vai se discutindo a vocação, né, Dr. Claro, a pessoa vai descobrindo a vocação, vai exteriorizando a vocação, não? Tanto a pessoa vai se autoanalisando, dizendo é isso mesmo que eu quero, estou disposto, tenho condições, quanto a própria igreja, o próprio seminário vai também olhando, né, isso. Se a pessoa tem as aptidões, tem as condições necessárias para falar em nome de Deus ao povo, para ser um padre, né? Então é um processo bastante interessante. Mas também não pode deixar de registrar a presença do nosso Papa, né? Que realmente é um pastor de ovelhas, né, ou não? Jane, o que o senhor acha? O senhor é suspeito? Não sou suspeito. Eu estou dizendo que nós todos aqui podemos constatar uma coisa. Nós vivemos numa época muito boa no que diz respeito ao papado. Os papas que nós conhecemos são todos, cada um melhor do que o outro. Muito. Olha, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, que governou um mês. Isso. Depois João Paulo II, aquela maravilha. Depois Bento XVI, que deu uma contribuição, um grande intelectual. Agora vem o Papa Francisco, olha, é bênção de Deus. E eu digo mais uma coisa, nós estamos numa época bonita porque nós temos praticamente 2 papas, né? Um papa na ativa, que é o Papa Francisco, que nós aplaudimos, nosso amado Papa Francisco. Com certeza. E um outro na oração, que é o Papa Bento, que está lá no mosteiro, dentro do Vaticano, rezando. Um trabalhando, outro rezando por ele e por nós. Olha que bacana. Olha, os nossos antepassados aí do século passado não tiveram essa alegria. Não tiveram esse não tiveram essa bênção, não tiveram, né? Mas realmente o Papa fazia, eu geralmente costumo falar, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, porque realmente... Ele mesmo falou isso, né, brincando. Eles perguntaram, o Papa, quando ele veio ao Rio de Janeiro, o repórter perguntou, mas o senhor é argentino? Ele falou assim, eu sou argentino, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Brincou, né? E ele gostou de botar água no feijão, né, daquela senhorinha lá, ele é muito... É gente nossa, né? Não, muito. E ele fala a língua do povo, né, e a língua acessível para a gente poder realmente... Ele tem um jeito simples de estar no meio do povo. Uma coisa bonita que ele disse, falou assim, os nossos pastores, nós bispos, padres, devemos ter o cheiro das nossas ovelhas. Olha. Você pega o cheiro quando você está lá no meio. Claro. Né?
claro. No meio das ovelhas. No meio do povo, levar a palavra direto, né? Fez uma oração muito bonita, a Nossa Senhora Aparecida, que está sendo rezada também. O próprio Papa fez essa oração. Há uma imagem muito bonita do Papa Francisco, todos devem conhecer, quando ele veio ao Brasil. Ele veio para a Jornada Mundial da Juventude, mas ele fez questão de visitar o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi. E tem uma imagem linda dele abraçando a imagem, beijando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Outra coisa, ele mandou colocar nos jardins do Vaticano um monumento à Nossa Senhora Aparecida. Olha. Está lá, muitos bispos e padres aqui foram convidados para esse momento. Não, e ele é muito humilde também, né? Se eu ver Muito. quando ele desceu do avião, ele beijou o solo brasileiro, né? Isso aí fica na cabeça da gente, não tem exatamente. como, né? É um sinal de respeito ao nosso humildade, povo, à nossa nação, né? Exato. Ele podia ter saído, não estava nem aí, mas ele realmente se curvou e fez isso, né? Dom Gil, você falou sobre as mães que oram por seus filhos. Sim. E o terço dos homens? Parece ter um movimento na cidade, a gente percebe que as igrejas, elas estão bastante fortes nesse O terço dos homens. O terço dos homens. Eu sou responsável pelo terço dos homens no Brasil inteiro. Isso é criação do Dr. Dom Gil. Né? Não, na minha criação. Não, eu já peguei, já tinha. Já existia. Já. Mas nós promovemos uma Romaria Aparecida, há 10 anos atrás, tinha 600 homens. Agora, a última foi em fevereiro, foram 70 mil homens. Não coube na igreja a multidão que lá esteve só de homens com o terço na mão. Tá? É um movimento que vai crescendo assim, sem a gente nem explicar. Parece uma coisa que cai do céu mesmo. Porque não tem estatuto, não precisa, porque para rezar não precisa de estatuto. É voluntário mesmo. Alguns grupos formam algumas normas e tal. Mas o que é o terço dos homens? Um grupo de homens vai para a igreja e reza o terço uma vez por semana, mas não é um terço corrido, não. É um terço que a pessoa reza no meio, nos intervalos do terço. Aqui se lê um pedaço da Bíblia referente àquela contemplação, canta-se, vai para frente, demora 1 hora para rezar o terço. E hoje, aqui em Juiz de Fora, nós temos vários grupos. Eu posso dizer que praticamente todas as paróquias têm hoje o terço dos homens organizado. Agora, dia 4, vou até aproveitar, você me lembrou bem, dia 4 de novembro, nós vamos ter uma concentração do terço dos homens da Arquidiocese de Juiz de Fora, lá na paróquia de São Pedro. O padre Antônio Maria, que é um grande cantor, vem também para rezar conosco, celebrar comigo e depois dar o show, né, do terço, no dia do terço, 4 de novembro, a começar às 2 horas da tarde, terminando lá por 7 da noite, na paróquia São Pedro. Só para homens? Não, quer dizer, o terço é puxado pelos homens. Quer dizer, os homens, quando rezam entre eles. As mulheres rezam, as mães que rezam pelos filhos. Então, o terço dos homens é rezado pelos homens. Agora, no dia da concentração, as famílias podem ir, não tem dúvida. Não é uma coisa fechada. Mas isso é muito bonito ver o crescimento do terço dos homens. Sabe quantos homens estão rezando o terço no Brasil hoje? Mais de 1.500.000 homens. Que maravilha! Que tem o terço no bolso, como eu tenho o meu. O meu tem desde 11 anos de idade, quando eu fui para o seminário. Mas os homens têm o terço para rezar. E o que é o terço? O terço, quem melhor definiu o terço foi o Papa João Paulo II, numa encíclica que ele escreveu, melhor dizendo, uma exortação apostólica, chamada Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria. Ele diz, o terço é a contemplação do rosto de Cristo com o olhar de Maria. Então, você contempla todos os passagens da vida de Cristo, rezando as Ave-Marias, Pai Nosso e Glória ao Pai. Qual que é, afinal de contas, a explicação? Quem neste mundo teve mais contato com Cristo? Não foi Maria? Sim. Desde a sua concepção até a morte, até a ressurreição, foi ela. Os apóstolos conheceram Jesus aos 30 anos. Maria conheceu Jesus desde o princípio. Isso. Então, ela que pode nos contar, misticamente, claro, quem é Jesus, como é Jesus, o que a gente pode fazer para divulgar e amar Jesus. Então, e vale o registro que 3 terços significa um rosário, não é isso? Agora são 4, eram 3, né? Agora, depois do Papa João Paulo, ele instituiu o 4º mistério, 4ª contemplação, que são os mistérios da luz. Então, mistérios gozosos da infância, os mistérios da luz, que é a pregação de Cristo, os milagres,
depois os mistérios dolorosos, que são os sofrimentos de Cristo até a morte na cruz, depois os gloriosos, né? A vitória de Cristo, a ressurreição, e a vitória de Cristo na igreja, que é a Assunção de Maria, a coroação de Maria como rainha dos anjos e dos homens. Isso é o terço. Vale registrar que depois, no final desse programa, o Dom Gil vai dar uma benção para todo mundo aqui, como ele sempre fez conosco aqui, né? E agora eu vou Isso chamar aí? mais um intervalo. Isso. Voltamos já falando sobre o Dia das Crianças. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.